O projeto da exposição foi uma consequência real e verdadeira da soma de talentos das pessoas envolvidas nesse processo. Esse trabalho ele começou como sendo só uma identidade gráfica da agência. A fonte, ela meio que tem um certo silêncio, né, que eu gosto. Não tem um excesso. O desenho é muito simples. Eu tinha alguns desenhos da Regular, algumas letras, e mostrei para o Rafael que ele queria desenvolver uma fonte customizada para Global. Dentro desse desenho eu fiz alguns testes para desenhar umas super lights e umas super bolds baseados na Regular e funcionou. E a partir desses desenhos iniciais, expandi a Regular ao máximo possível para light e para bold ter uma família, uma tipografia com 3 pesos. A ideia de misturar o tone... Eu particularmente não entendo muito street art, então ele é um cara que preenche muito esse vazio. Então eu falei, cara, esse é o desenho, tenta desenhar um desenho que você acha que é interessante dentro dessa linguagem. Eu falei, por que não pegar um type super geométrico e, de certa forma, simples? O desenho da tipografia é um desenho simples. E tentar misturar essa coisa de street art e type. E esse type é bem característico da cidade de São Paulo, e tem uma coisa meio urbana. A partir do Iomar, a ideia de criar uma versão street da própria fonte que ele estava criando. E ele, sabendo do meu background de street art, propôs, lógico, mas foi suave o processo, assim. Não só de trabalhar com o Iomar, mas todo o processo de desenvolvimento da fonte. Afinal, ele estava fazendo a parte dele lá em Nova York e eu a minha. A gente se mostrava de tempos em tempos, mas não foi uma coisa assim, estar sentado do lado. Então ainda deu para preservar um pouco a individualidade. O meu trabalho como curador no projeto começa com uma proposta da Global, onde a agência queria desdobrar uma fonte e uma exposição de arte contemporânea. Eu já fiz algumas exposições que mexiam com branding, a relação entre branding e arte, que lidava um pouco com disciplinas diferentes e transitava entre o mundo gráfico e a arte contemporânea. Mas eu nunca fiz nada tão experimental, tão aberto, assim, com a sensação de laboratório mesmo, de estar trazendo os artistas para inventarem uma dinâmica junto, em parceria, assim, acho que isso foi a primeira vez. Então eu pensei em chamar um escritor para, a partir da fonte, se deixar influenciar pela forma desses caracteres e criar uma narrativa. Eu achei legal a iniciativa do Lucas de me chamar para fazer o texto que seria, digamos, o começo dessa exposição, né? Eu não tinha o esboço da história, mas eu estou sempre anotando coisas, né? Quando eu peguei a entrevista do Iomar, eu fiz uma lista de palavras-chave, né, do que ele foi falando que eu achava que era interessante. O que você estava pensando quando você produziu essa fonte, assim? Fazer as letras se comunicarem, entendeu? Não é à toa que se chama família tipográfica, porque você tem irmão? Tenho. Você tem o mesmo DNA que ele tem, de certa forma. Tem características e coisas que lembram um ou outro, mas são pessoas totalmente diferentes. Na verdade, a primeira parte dele foi um fluxo de pensamento, assim, que poderia se referir a várias coisas, mas ainda não tinha um cenário, personagens. E depois eu criei essa coisa a historinha que se passa por trás e coloquei ela antes desse fluxo. Então comecei a ver que esses fluxos, todas as vezes que acontece uma cena que ela não tem uma relação super direta com a história, na minha cabeça
ela pode ser visto, ali ela está numa espécie de programa, né? Então é como se estivesse mudando de canal, ou atravessando dimensões, ou é um sonho, ou isso aconteceu no passado, ou está acontecendo no futuro. O tempo, ele é uma coisa que é um plano, né? Então o futuro, o passado e o presente, eles existem no mesmo plano, não é uma coisa que está um na frente do outro. E daí o caso também das possibilidades, né? Todas as possibilidades, elas existem ao mesmo tempo. E apesar de a gente só ter acesso a uma, elas existem em algum lugar, todas ao mesmo tempo. Essa é a teoria da física quântica explicada de uma maneira de bar, assim, né? Então a gente tinha um texto, um conto, que foi criado para a exposição, que dá para chamar de um texto-fonte, ou uma narrativa tipográfica também. Então a gente chamou outros artistas de diferentes disciplinas e de diferentes países para reagir a esse texto-fonte. O que eles estavam produzindo que poderia fazer sentido, poderia interferir, poderia dar um outro significado para aquela narrativa. Ele veio com várias ideias e a gente acabou aproveitando duas. Um experimento poético e outra com o trabalho talvez mais conhecido dele, com o grafite sobre papel em grande escala. Leí el texto y hubo un párrafo que me gustó mucho, vinculado, relacionado con la memoria y como la pérdida de esa memoria y de los pensamientos, ¿sí? Y el sueño y lo onírico, la confusión, la pérdida de memoria, la niebla, es el nombre de una de las obras, está representado en el texto, crea una atmósfera para lo cual utilizo el grafito como recurso para lograr esa densidad en lo que quiero representar, en esa atmósfera pesada. Me era muy difícil lograr una conexión entre la tipografía del proyecto en ese contexto. Preferí irme al opuesto a una tipografía antigua, inglesa, del estilo gótico, que utilizo en mi trabajo habitualmente, y reservarme la tipografía del proyecto para los subtítulos o los textos de las serigrafías. En cierto sentido, ilustran esas imágenes que son screenshots de cámaras de seguridad, tomando lo que en Argentina se llama motochorros, así, de ladrones en moto, en diferentes situaciones en Buenos Aires. Y un poco descontextualizando esas imágenes y llevándolo a un plano más literario, la relacioné con unas poesías de Federico García Lorca, y lo que hice fue un ejercicio que, en base a unas poesías, descontextualizar frases, intervenirlos con esa frase inventada por mí, que es dos tipos en una moto. Resignificaba lo que él quería decir y lo llevaba a un plano más actual. Entonces eso cerró por todos lados. Fue el trabajo favorito para esta exposición. The channel changed again. A fotógrafa Ting Cheng, de Taiwan, acho que me inspirou para pensar até a exposição como um todo e a maneira que os artistas poderiam trabalhar a partir de uma narrativa. As fotos dela já evocam um momento de uma história absurda. Ela cria situações, cria cenários que parecem parte de uma história maior, bizarra. Olea Palatras. Look back. 回头看 Wait, the word is geometry. 几何 Geometria. Geometria. Straight line connect with blue and red cable waving through them, transmitting electricity. Transmissão de energia elétrica. Transmissão de energia elétrica. It looks like our skin becomes transparent
and it's possible to see our internal organs, veins, and skeleton. beijo. 一个吻. Time is not a line. That is how our brain better understand it. 时间是不是一条线？那就是我们的大脑如何更好地理解。Tempo não é uma linha, que é a forma como o nosso cérebro melhor compreendê-lo. Next page. He bites half my face. 他咬我一半的脸。Ele morde a metade do meu rosto. Everything within time is happening simultaneously. There's a tube connecting us. Vermelho e azul. Vermelho e azul. Big city and solid blocks. Cidade grande e blocos sólidos. 大城市和固体块。大城市和固体块。The next station is Ele foi um dos últimos artistas a entrar no projeto. Ocupou o espaço até com o odor, por mexer com o alho. É tanta coisa, desculpa que eu estou meio pausando aqui. Vou dar um passo para trás e falar de outra coisa. Podemos começar com pedaços. Pedaços isolados e com edição em conjunto. Essas esculturas chamam os grotescos. E a ideia do título foi de um escritor, o Sherwood Anderson. Ele fala que no começo teve um monte de verdades por aí. Aí as pessoas foram catando verdades para eles. Aí os bem fortes, né, eles cataram várias verdades, assim. E cada vez mais verdades, a pessoa ficava mais grotesco, apegado nessas verdades. A gente se conta verdades. Eu sou isso, o mundo é assim, sabe? E no texto isso é uma coisa que está bem evidente para mim. Tem 1000 verdades ali acontecendo. Tem camadas e pedaços, né? Tem pedaços que vão juntando na escultura, tem pedaços que vão se juntando no som. Então faço alguma coisa de vocal ou um instrumento concreto e gravo no loop, muitas vezes o delay. Aí o loop ao vivo é uma camada. Aí eu vou colocando mais camadas em cima daqui. Cada camada é uma coisa em si, sozinho. No contexto do todo vai virando outra coisa. A pintura dentro da exposição acabou envolvendo um artista local, alguém que traduz sentimentos através da pintura e que também sempre me despertou a curiosidade das histórias por trás dos trabalhos, por trás das obras que ele pintava, né? Fazer por fazer arte não tem sentido, né? É melhor cozinhar mesmo, né? Eu sou artista porque eu sou pintor. Eu acho que eu sou primeiro pintor, depois artista. O meu trabalho tem sempre essa velocidade, esse impacto, essa agressividade. E eu estava num processo, essa procura de libertar um pouco a linguagem do meu trabalho. Estava pintando rostos. E meu pai doente e eu trabalhando com cores vibrantes. E eu não estava me dando conta porque eu não conseguia pintar. Passava dias aqui dentro do ateliê, modificar o trabalho e estava pensando em desistir mesmo, né? Até que, num determinado momento, eu descobri que eu estava usando uma linguagem inadequada para esse momento que eu estava vivendo, né? Que eu trabalho muito com a emoção, mas eu não estava me dando conta.
E aí eu voltei para a temática que eu estava pintando até pouco tempo, essa coisa de nuvens, quase tempestades. Eu acho que eu consegui me expressar. O que eu queria fazer no momento, eu fiz através desse tríptico, né? Não era aquela tela enorme, única, mas eu fiz em três telas o que eu queria realmente fazer, né? Ela recolhe histórias, recolhe ideias e desdobra elas das maneiras mais inusitadas. You give instructions to somebody, maybe a beginning and an end, and then kind of leave it open to what happens in between, and sometimes you get pleasantly surprised. I often get really pleasantly surprised. I originally received the text first, and I read it, and then I read it again. Then I put it down and let it sink in, and then I picked it up again and I read it. And it just reminded me a lot of just the way we think. Like, we're doing something, but then maybe in our mind we trail off and have a dreamscape, you know, like a daydream. And much in the way that this story had these kind of moments where it's almost like a dream. That was like a basis of what I thought about when I made this performance, or the idea of this performance. And there is this universal language everybody speaks, and it has to do with like body movement. It has to do with like simple yeses or nos, you know. And so I was more attracted to this kind of universal language and using that language to make art with. So I met a really great tap dancer, and she told me this great story about being a kid in school and getting kicked out of class, but she loved tap so much that she had tacks that she would place on her feet at certain points and tap all the time in this hallway, in this like very empty space. So this idea was really nice, and it just got me thinking about like these kind of empty spaces and these kind of galleries, and that's kind of where it connected to somebody like a security guard. I thought I wanted to combine the two together and activate this dream of a security guard. And that's how this was born, basically. Provavelmente a fonte foi a exposição mais assustadora que eu já fiz, no sentido de que foi criada essas regras, essas sugestões, essa plataforma toda para experimentação em cima de tipografia, de narrativa, de pintura, de desenho, de performance, de vídeo. E não dava para saber exatamente o que ia acontecer, aonde esse processo ia nos levar. E pensando que no final da trajetória a gente tem uma galeria, um espaço físico delimitado e as obras têm que se encaixar ali, estranhamente tudo se encaixou como um quebra-cabeça no final da exposição, ao ponto de que se existisse uma obra a mais produzida, já não ia funcionar no espaço expositivo, assim, ele ficou justo